Em 1983, uma nova fase do programa começou, trazendo mudanças marcantes no elenco, na produção e até mesmo na forma como as histórias eram contadas. Fique comigo até o final para descobrir os bastidores dessa transição, as curiosidades das gravações e como essa temporada conquistou fãs de todo o Brasil. Ficou curioso, né? Já vou te contar, mas antes disso já deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações que é para não perder nada do Memórias do Pica-Pau. No ano de 1983, o Sítio do Pica-Pau Amarelo iniciava mais uma temporada de aventuras marcada por mudanças significativas. A direção ficou a cargo de Fábio Sabag e Roberto Vignati, produção de Paulo Rezende e com textos assinados por Wilson Rocha, Silvan Paeso e Marcos Rey. E não, eu não esqueci de citar Geraldo Cazé. Todo mundo tá careca de saber que ele sempre esteve envolvido nas produções desde a criação do programa. Quer dizer, foi ele que criou o programa na Rede Globo. Uma das principais alterações foi o fim das histórias com duração mínima de 20 minutos. Essa decisão foi tomada porque as produções de histórias semanais não se mostraram viáveis para a emissora, tanto do ponto de vista financeiro quanto criativo. As histórias dessa fase variavam de 25 a 35 episódios. Os diretores explicaram que com narrativas mais longas era possível desenvolver melhor os temas, enriquecendo as histórias tanto em conteúdo quanto em qualidade visual. Na realidade, principalmente mexia bem menos no financeiro da emissora. Após 5 anos interpretando Emília no Sítio do Pica-Pau Amarelo, Reni de Oliveira decidiu que era hora de deixar o papel. Ela já havia anunciado meses antes do programa finalizar em 82 que não continuaria na personagem no ano seguinte. Apesar disso, Reni aceitou retornar apenas para o episódio Reinações de Narizinho com a condição de que a personagem não tivesse destaque. Com a saída de Reni, a produção precisou buscar uma nova atriz para viver a bonequinha de pano. Apareceram 36 candidatas para a primeira seleção, na qual foi diminuindo para 12. O nome mais cotado na época foi o de Sônia de Paula, que já havia interpretado a boneca Ignácia no episódio Olhos de Retrós e era a aposta favorita de Zilka Salaberry. Outras candidatas incluíam Isabela Garcia, irmã de Rosana Garcia, e Bia Lessa, que também participaram dos testes. Embora Geraldo Cazé tenha ficado impressionado com o teste de Sônia de Paula, a decisão mudou quando Suzana Abrantes apareceu de última hora pedindo ao diretor uma oportunidade de mostrar o seu talento. O desempenho de Suzana conquistou a produção e ela foi escolhida como a nova Emília do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Cazé contou que a decisão foi tomada na tarde de uma terça-feira em uma reunião junto de Boni e Edivaldo Pacote. Esconde! Eles estão aí! Eles quem? 2 homens da Sociedade Nacional de Astronomia. Na época, com 22 anos, Suzana recebeu elogios de Geraldo Cazé, que declarou: "A Suzana será nossa Emília de menor estatura e mais bem-humorada. Foi incrível a garra com que ela se entregou aos testes. A escolha foi difícil, pois Sônia de Paula e Bia Lessa, outras 2 finalistas, também tiveram atuações de altíssima qualidade e acabaram contratadas pela Globo. No entanto, investir em novas atrizes é de grande interesse para nós." Fábio Sabag também não perdeu tempo em elogiá-la e comentou empolgado sobre sua vitalidade, estatura, olhos grandes, dicção perfeita e o tempo que ela dispunha para a personagem. Não vou dizer para você, eu fui o melhor teste, não é isso. Eu acho que foi uma conjunção de fatores, de um tipo físico. Eu me lembro que o Cazé, no teste, ele ficou doido com a minha piscada de olho, que era uma coisa que eu acho que nenhuma tinha feito, que foi uma coisa que eu, enfim, fiz lá na hora que era meio assim. Ele falou, peraí, foca nesse olho. Ele ficou impactado, tanto que ele largou o teste e veio embora comigo, porque eu acho que ele já veio meio me entrevistando para ver se eu servia para o papel. Mas eu falei, tá vendo? Não te falei que era bom você abrir o teste para mim? Fui eu que te liguei. Eu tava afim de trabalhar, entendeu? Se ele me oferecesse qualquer personagem, eu tô sendo bem sincera, eu me sustentava e eu precisava trabalhar. Então eu vi ali uma possibilidade de trabalhar. Daniele Rodrigues também se despediu do Sítio do Pica-Pau Amarelo devido à mudança de sua família para São Paulo.
Para assumir o papel da menina do nariz arrebitado, a produção escolheu Isabela Bicalho, uma atriz mirim que já tinha experiência na televisão e no cinema. Isabela havia participado recentemente da novela Sétimo Sentido e era acostumada às rotinas da gravação. Sua entrada no mundo artístico aconteceu de forma curiosa. Teve um show, uma apresentação, curiosamente, do Sítio do Pica-Pau Amarelo. A turma estava se apresentando num clube que meu pai trabalhava. E aí eu subi no palco e fiquei brincando ali, dançando. E o pai da Rosana Garcia, na época era do departamento de elenco, e falou com os meus pais: poxa, essa sua filha é tão bonitinha, tão desenvolta, por que você não faz uma ficha dela lá na Globo, né? A gente precisa de criança. E aí foi assim, a gente foi lá no Jardim Botânico, preencheu, né? A coisa era toda à mão, claro, e a gente preencheu a ficha e aí eles começaram a me chamar para um trabalho, para outro. Embora tenha feito um teste de vídeo para o papel de Narizinho, Isabela não enfrentou concorrência direta. Acontece que não havia tempo para fazer testes oficialmente, e por acharem Isabela com um porte parecido com o de Daniele, escalaram ela no ato. Nada mal, não é? Na época, Isabela recebeu um convite para atuar em um filme dos Trapalhões novamente. No entanto, como as gravações do filme e do seriado aconteceriam simultaneamente, ela precisou escolher entre os dois projetos. Por conselho da sua mãe, optou pelo Sítio, que oferecia uma oportunidade de maior duração. E sabe quem foi que participou desse filme? Daniele Rodrigues. As gravações da nova fase do Sítio do Pica-Pau Amarelo começaram em 3 de fevereiro de 83, uma data muito especial por 2 motivos. Primeiro, era o aniversário de Suzana Branches, e também marcou uma surpresa emocionante. Reni de Oliveira, sem avisar, apareceu no set para passar o bastão para Suzana pessoalmente. Ao assistir as primeiras cenas de Suzana como Emília, Reni não escondeu a emoção. Ah, meu coração está até descompassado. Afinal, nesses 5 anos, essa é a primeira vez que vejo Emília sem que eu esteja dentro dela. Durante a visita, Reni fez um pedido especial a Suzana. Cuide com cuidado da Emília, viu, Suzana? Ela merece. É uma boneca maravilhosa e a cada dia você terá uma nova surpresa ao interpretá-la. Aproveitando o momento, Suzana pediu então conselhos sobre como interpretar a personagem. Reni compartilhou algumas dicas valiosas. Não deixe nunca que outras pessoas deem ordens a Emília. Ela é malcriada, voluntariosa e dependente, e esse é o lado mais bonito dela. Se não fizerem as vontades dela, bata o pé no chão, empine o nariz e faça cara de zangada. Mas o mais importante é você sentir a Emília do seu jeito. Isso ninguém pode lhe ensinar, nem mesmo eu. Na hora da despedida, em um gesto de humildade e carinho, Reni pediu um autógrafo à nova intérprete de Emília e prometeu guardá-lo com muito cuidado. Porém, essa foi a história contada pelo ângulo de uma revista da época. Em entrevista para o nosso canal, Suzana revelou que Reni estava nervosa no dia e até preferiu não se estender ao assunto. Veja você mesmo. Era meio tenso, assim, né? Era meio tenso. Primeiro dia, eu me lembro que a Reni foi lá e ela estava nervosa, assim, achei, sei lá, fiquei com certo... não sei, achei meio estranho. Não quero falar muito, não. Senão, depois eu vou me arrepender, mas aquilo foi estranho. Reticências. A nova fase do Sítio estreou em 7 de março de 83 com a história Viagem ao Céu, baseado no livro homônimo de Monteiro Lobato. Essa não seria a primeira vez que o livro estava sendo adaptado em um episódio, pois em 78 já havia sido tema da história Do Outro Lado da Lua. No entanto, a programação inicial foi alterada devido à saída repentina de Daniele Rodrigues no ano anterior. Originalmente, o ano de 83 seria aberto com Reinações de Narizinho, seguido por Viagem ao Céu. Além disso, estavam previstas histórias como O Casamento de Narizinho e Narizinho no País das Maravilhas, mas esses projetos acabaram sendo vetados. Vale lembrar também que 83 foi o único ano em que o Sítio foi exibido na hora do almoço, com um horário único de exibição. A segunda história, Robinson Crusoe, foi uma das produções mais marcantes para a Patelli, que guarda boas lembranças das gravações e declarou ter curtido muito participar desse episódio. A gente foi fazer Robinson Crusoe e a gente fez Itacuruçá, que é uma cidade perto do Rio. Sou um cara que não sou um cara muito corajoso, não, tenho medo pra caramba de um monte de coisa, né? Eu encaro, mas eu tenho medo. Uma delas é eu ficar nadando no meio do mar, tá? É uma coisa que eu não nem pedra do mar, assim. Sou péssimo mergulhador, péssimo para essas aventuras. E aí eu tinha que nadar, né, de um certo ponto até a areia. Eu falei, cara, como é que eu vou fazer isso? E se tiver um cação, que tinha aquela coisa... Meu Deus, eu tava desesperado. Eu falei, pô, me dá uma boia aí. Aí eu peguei uma boia, fiquei lá no meio, que não era para ir até a areia, na verdade. Era para você ir nadando em direção à praia. E aí tem um barquinho do lado para te ajudar. Eu tava segurando a boia e falando, porra, não sai de aqui não, fica pertinho, né? E aí
quando eu gravando, eu soltei a boia, olhei pra praia, baixei a cabeça, pá, 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 pá. Quando eu ouvi o ok, eu tava pisando na areia. E assim, eu tive que voltar, né? Porque não era pra ir tão longe. Em A Guerra dos Sacis temos o retorno da personagem Cuquinha. Já em O Gato Félix, uma adaptação fiel ao capítulo de mesmo nome do livro Reinações de Narizinho, Dari Reis, que anteriormente interpretou o Capitão Gancho, assume o papel de General Espadarte. Cacá Silveira, que abandonou de vez o papel de Escamado, foi substituído por Denis Darkian como Príncipe Escamado. Curiosamente, Denis utilizou uma combinação inusitada, pois seu figurino era formado pela mesma roupa que Júlio César usou em 82 ao interpretar o Príncipe Escamado II e a peruca que Cacá Silveira havia usado nos anos 70. A história Califa por um Dia marcou a despedida de Tonico Pereira, que interpretava o personagem Zé Carneiro. Para substituí-lo, entrou Silveirinha no papel de Zeca do Pombo. No entanto, ele permaneceu no elenco apenas até o final daquele ano, participando de pouquíssimos episódios. Essa história também contou com Marcelo Pitti no papel principal, que já havia participado de A Viagem ao Céu, e trouxe uma participação especial de Rosana Garcia, a primeira narizinho da Rede Globo. Após Júlio César aparecer em 82, nada mais justo que incluir Rosana em 83, que interpretou uma das odaliscas na trama. Emília Borralheira traz o clássico conto da Cinderela sob a perspectiva da bonequinha de pano. Nesse episódio, somos apresentados as personagens Ordélia e Mofélia, sobrinhas da Beata Esperança, interpretadas por Sininha de Paula e Bia Lessa. Curiosamente, Sininha de Paula viria a assumir a direção do seriado nos anos 2000, enquanto Bia Lessa retorna novamente ao elenco. Quem que é Bocó? Quem que é Bocó? Você, ora quem mais havia de ser, hein? Eu juro, viu, Pedrinho, que eu nunca vi em toda a minha vida um rapazote assim tão desengonçado, não é, Mofélia? Perninhas finas, cara de pastel, eu tenho horror. Nem parece que você quer ser o dono do sítio quando você crescer. E por fim, o último episódio da temporada, o Burro Falante, apresenta Osmar Prado e Renato Pupo nos papéis de Pedro Pichorra, um pilantra que tenta roubar o burro falante, dublado por Ivan Seta naquela época, para transformá-lo em uma atração do circo. E Senhor Ontem, um misterioso homem que possui o estranho hábito de roubar o dia 31 de dezembro dos calendários. Ambos se hospedam no sítio, deixando a turma desconfiada e cheia de suspeitas. Um detalhe interessante é que o vestido usado por Suzana Abranches nesse episódio é reutilizado de Reni de Oliveira. No caso, Reni havia usado ele em 81 no episódio O Pé de Feijão Mágico, e no ano seguinte Baby Consuelo pegou emprestado para o especial Pirlim Pim Pim. Por fim, Reni ainda o usou em Reinações de Narizinho na sua última história. Em 83, o seriado tirou férias em julho, coincidindo com as férias escolares da criançada. Em versões compactadas, com duração de uma semana cada, foram exibidos 4 histórias. A Cuca Vai Pegar, de 77, Rapunzel, de 81, Os Piratas do Capitão Gancho, de 78, e Aí Vem Tom Mix, de 82. Em 1983, o sítio contou com um novo responsável pela trilha sonora, Ricardo Vilas, que passou a compor temas específicos para os episódios a convite de Roberto Nascimento. O trabalho teve uma ótima repercussão, gerando um grande volume de cartas vindas de todo o Brasil, com espectadores curiosos sobre o autor das músicas. Esse sucesso inspirou a ideia de gravar um disco com as músicas produzidas para o programa naquele ano. Quando o projeto tomou forma, Vilas procurou a Som Livre, gravadora ligada à Rede Globo, para lançar o álbum. No entanto, a gravadora não demonstrou interesse, já que estava envolvida com outros projetos infantis para aquele ano. Apesar disso, não houve impedimento para que o disco fosse produzido por outra gravadora. Assim, as gravações começaram em outubro de 83, e o álbum foi lançado pela EMI Odeon. Todas as composições e arranjos foram realizados por Ricardo Vilas em parceria com Geraldo Cazé, diretor do sítio, e os autores Silvan Paeso e Wilson Rocha. No entanto, Vilas não obteve autorização para usar o título Sítio do Pica-Pau Amarelo ou os figurinos característicos dos personagens na capa do álbum. As ilustrações feitas por Elvira Helena, responsável pela arte gráfica e programação visual do programa, remetiam sutilmente ao universo do sítio, mas sem conexão direta com o visual da série. O disco intitulado Faz de Conta, Ricardo Vilas Vai ao Sítio, trouxe algumas peculiaridades. Todas as músicas foram regravadas especialmente para o álbum. Por exemplo, a canção Mais Natureza, que na série era interpretada por Marcelo Patelli, intérprete de Pedrinho, ganhou uma nova versão no disco, dessa vez cantada por Beto Guedes. As músicas exibidas no programa eram apresentadas em versão demo, enquanto no álbum receberam arranjos mais elaborados e vocais adicionais. Um exemplo é a música Gato Gato, tema do episódio Gato Félix. No programa, Ricardo Vilas interpretava a canção sozinho. Já no disco, a faixa ganhou coro e vocais de sua filha Rita, que passou a dividir a música com ele. Outra curiosidade é o tema As Sobrinhas do episódio Emília Borralheira.
Na série ela era cantada pelas atrizes Bia Lessa e Sininha de Paula. Já no disco, a música foi regravada com novas vozes, dessa vez por Joyce e Nana Caymmi. Além disso, a faixa Faz de Conta, composta por Vilas, Geraldo Cazé e Silvan Paeso, foi destaque no episódio A Sobrinha da Cuca, em que Reni de Oliveira canta um pedaço da canção. Tá que nada conta, faz de conta que o sol desponta. Ai, agora acho que já posso tratar da minha parte. E agora se preparem para essa informação. O projeto quase teve continuidade como um especial de TV, que seria exibido na Rede Globo em abril de 84. O roteiro escrito por Geraldo Cazé seguia o formato de outros programas especiais infantis da emissora, com músicas integradas a uma história. Na trama, seríamos apresentados ao personagem Juju Faz de Conta, um menino de um país chamado Mundo da Lua que se aventurava na floresta e encontrava os personagens centrais das músicas. Embora os ensaios tenham até começado, o especial foi engavetado e nunca exibido na televisão. Mesmo assim, o projeto ganhou vida nos palcos. Entre 7 e 11 de abril de 84, estreou como peça musical no Teatro João Caetano, no Rio de Janeiro, dentro do projeto 6 e meia. O espetáculo contou com roteiro e direção de Geraldo Cazé e um elenco formado por Ricardo Vilas, David Tigel, Maurício Maestro, Helvius Viella, Damilton Viana, Dorinha Tapajós, Miriam Perati e as crianças Gabriela Ferreira, Rita Calazans e Tatiana Ferreira. Para divulgar o álbum, Ricardo Vilas e sua filha Rita participaram do programa Balão Mágico em 7 de janeiro de 84, onde apresentaram a música Gato Gato. No dia 14 do mesmo mês, Gabriela Ferreira também marcou presença no programa, interpretando a música Grão Vizir. Em agosto, o Balão Mágico exibiu um videoclipe da música Cuca Biruta, gravada por Ricardo em externas do Horto Florestal Paulista. Embora tenha recebido reconhecimento na época, o álbum nunca foi relançado em mídias físicas ou digitais, nem mesmo sendo remasterizado. As únicas exceções são as músicas As Sobrinhas e Voa Foguete, que foram remasterizadas e estão disponíveis nas plataformas digitais. Meu passarinho cantador, minha flor de cheiro e de amor, meu bichinho ligeirinho e valentão, amor e carinho abraça o chão. A mãe natureza eu não deixava tanta maldade de isolação. A mãe da beleza eu te guardava pra todo sempre no coração. Nós somos duas meninas tão catitas e ladinas, polidas e virtuosas. Nós somos duas sobrinhas unidas, amigas queridas. Nós somos duas meninas tão catitas e ladinas, polidas e virtuosas. Nós somos duas sobrinhas unidas, amigas queridas. Eu sou comportada dos pés à cabeça, eu sou educada da cabeça aos pés. Ela é geniosa, ela é furiosa, essa bonequinha é mesmo gente como a gente. Ela é uma doçura, ela é uma pintura, essa bonequinha é mesmo gente como a gente. Minha bonequinha, quero te seguir por essa viagem pra imaginação. E ser personagem da tua história, dessa trama toda doida. Doida, doida, doida. Na temporada de 1984, a primeira história apresentada foi a Arca da Emília. Essa trama marcou o retorno de Quindim, além da reintrodução de Ordélia e Mofélia. Na história, Emília fica convencida de que o mundo está prestes a acabar após uma conversa com o pequeno Polegar e a ocorrência de estranhos vendavais no sítio.
Por isso, ela procura o Visconde com a ideia de construir uma arca inspirada na Arca de Noé para salvar as pessoas até que o perigo passe. No início do mesmo ano, Suzana foi liberada pela Rede Globo para, paralelamente ao programa, participar da peça Tiro ao Alvo. Na história seguinte, A Reinação do Esperto como Esperto, o elenco contou com a participação especial de Chico Anísio, que voltaria ao sítio em 2005 como parte do elenco fixo. Além disso, Luiz Fernando Guimarães e Regina Casé também marcaram presença na trama. Em 25 de fevereiro de 2024, o programa Domingão com Hulk homenageou Regina, relembrando sua participação no sítio e exibindo até mesmo o depoimento de Suzana Abranches. Nossa artista vem chegando, Roncinol de Tucano. O Geraldo Casé, pai da Regina, acabou colocando ela num papel especial no sítio Pica-Pau Amarelo. A primeira vez que eu vi a Regina Casé foi no Traje Milhão. Eu fiquei alucinada com ela, mas assim, deu pá! Isso foi alguns anos antes de eu fazer o sítio, né? Bom, aí vem uma história do sítio em que a Regina Casé vai participar. Olha, Emília, eu ainda vou fazer de você a única boneca no mundo a cantar e a tocar piano. Cada vez que eu tinha cena com ela, tinham que me ajudar, me policiar, por quê? Eu, sem querer, eu virava assim, ó. Então, pra olhar pra ela. Então, só aparecia aquela trancinha da Emília assim de lado e zero rosto, porque eu tava totalmente voltada pra Regina Casé. Plim, 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 meu coração querubim. Na terceira história, A Volta do Anjinho, foi apresentado o reboot do clássico Anjinho da Asa Quebrada de 77. O Anjinho dessa vez foi interpretado por Gabriela Bicalho, irmã mais nova de Isabela, que na época dava vida a Narizinho. Nesse episódio, Suzana Abranches e André Vali apresentaram músicas inéditas que, curiosamente, nunca foram lançadas. Anjinho levado, anjinho banguela, abriu a janela do meu coração. Vem pra cá, meu anjo, chega aqui, meu mimo, que eu te embalo, que eu te ensino. Em Visconde de Sabugosa, trama claramente inspirada em A Cuca Vai Pegar de 77, a Cuca transforma todos os personagens do sítio em estátuas ou animais. Para derrotá-la, o Visconde prepara um chá que a faz dormir. Nesse episódio, Emília, por exemplo, é transformada em um pato. O Sabugo de Milho também ganhou um novo tema musical composto por Ricardo Vilas, com letras de Fábio Sabag, que era usado na vinheta inicial. A última história dessa fase foi Barba Azul, Cara de Coruja, que contou com um grande elenco de personagens de contos de fada invadindo o sítio. A trama foi desenvolvida ao longo de 65 capítulos e marcou a despedida de dois atores importantes do seriado, Canarinho, que interpretava Ganizé, e Ivan Sena, que interpretava João Perfeito. O vilão Barba Azul foi vivido pelo renomado ator José de Abreu. E é importante lembrar que em março de 84, o horário de exibição do programa infantil foi alterado, passando a ser reprisado pela manhã. A mudança tinha como objetivo ampliar o público, alcançando também adolescentes e adultos. Essa fase do programa manteve o foco da musicalidade, seguindo a linha da temporada anterior, e Ricardo Vilas chegou até a mencionar planos de lançar uma nova trilha sonora com as canções, mas por razões desconhecidas, o projeto não foi concretizado. Nessa fase, ficou evidente como Patelli e Isabela já estavam mais crescidos. Para evitar repetir o erro de manter Pedrinho e Narizinho adultos, como com Júlio e Rosana, destoando completamente da proposta do programa, 84 seria o último ano da dupla no elenco. Anos mais tarde, em 89, André Vali contracenou novamente com Isabela Bicalho na novela Pacto de Sangue. Dessa vez, os dois interpretaram um casal romântico. Na época, Isabela tinha apenas 17 anos, mas, considerando o período em que a novela era ambientada, era comum que jovens dessa idade já estivessem casadas, principalmente com homens mais velhos. E assim encerramos essa viagem mágica pela história das fases de 1983 e 1984, repleta de mudanças, novos talentos e muita criatividade. Espero que você tenha gostado de relembrar esses momentos icônicos. E eu quero saber de você, hein? Deixa aqui nos comentários se você curtiu essa mudança na época, qual foi seu episódio favorito e qual a sua lembrança mais marcante dessa fase. E não esquece, hein? Já deixa seu like, se inscreva no canal e ative as notificações que é para não perder nada do Memórias do Pica-Pau. Até a próxima!